ou chamado ao discipulado, nas mãos do oleiro. Tem sido a nossa temática nos últimos domingos. E hoje ainda vamos continuar estudando sobre este assunto, no sentido que, como discípulas do Senhor Jesus, nós devemos estar sempre nas mãos daquele que é o oleiro, que molda, que transforma, que faz segundo a sua boa e soberana vontade a nossa vida, preparando-nos para uma vida útil, para uma vida de serviço. A nossa leitura, o texto bíblico se encontra em Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Assentados como estamos, vamos ouvir a leitura com reverência e atenção. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto que nós lemos, ele fala trabalhadores que eram inúteis, não estavam sendo utilizados e agora passam a ser utilizados no trabalho. Na verdade, os vasos, os oleiros, eles fabricavam vasos para serem úteis. A questão da estética não era colocado em primeiro lugar como é hoje. A primeira finalidade de um vaso é que ele fosse útil. Nós já mencionamos anteriormente que a invenção da cerâmica foi uma grande revolução tecnológica, marcou o advento de uma nova era, porque possibilitou
então o transporte de alimentos, o armazenamento de alimentos. Isto modificou o estilo de vida do ponto de vista social e econômico. As pessoas puderam armazenar líquidos, armazenar cereais, transportar líquidos e cereais. Isso teve impacto na vida social e econômica, o que se chamou do período neolítico. Portanto, a primeira finalidade dos vasos produzidos pelos oleiros era a utilidade. Era uma finalidade útil. Contudo, sempre havia o elemento estético também, que o oleiro, ao fabricar, o vaso, de certa maneira, representava uma obra de arte, o toque do artista, as mãos do artista. Hoje, a cerâmica tem muito mais uma finalidade estética do que utilitária. Mas, de certa maneira, não se perde o sentido da utilidade. Os vasos têm que ser úteis. E a Bíblia sempre mostra esta realidade, em que pessoas eram inúteis, mas a partir de um determinado momento, circunstância, elas passaram a ser úteis. É o caso, por exemplo, nós temos na Bíblia o caso de João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé e foi levado por Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária, conforme descrito em Atos capítulo 13. Mas o João Marcos, no meio da viagem, sentindo talvez as dificuldades, com medo, acabou retornando, desistiu do trabalho. Posteriormente, Barnabé e Saulo pretendem retornar, fazer a segunda viagem missionária, visitando as igrejas onde eles haviam plantado e estado. E Barnabé teve a ideia de levar novamente consigo o seu sobrinho, João Marcos. É o que Paulo resistiu fortemente. E a Bíblia diz que houve entre eles uma desavença tamanha a ponto deles se separarem. E naquele momento, aos olhos de Paulo, João Marcos era um inútil. Não servia para o trabalho, para a obra missionária. Mas contudo, Barnabé continuou investindo em João Marcos, acompanhando, orientando, e João Marcos se tornou uma pessoa útil, a ponto que o apóstolo Paulo, em 3 passagens, reconhece que ele é cooperador. E na carta a Timóteo ele diz: traze a Marcos, pois me é muito útil ao ministério. Ele sentia a necessidade da presença e entendia que João Marcos era extremamente útil, como de fato foi muito útil, porque João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, que nós temos aqui na Bíblia. Vejam como uma pessoa que em um determinado momento era considerado inútil, mas graças ao trabalho, ao apoio, ao acompanhamento de pessoas, essas pessoas mudaram de uma inutilidade para uma situação de utilidade. O segundo exemplo bíblico, essa passagem da inutilidade para a utilidade, é o caso de Onésimo. Onésimo, descrito lá na carta de Paulo a Filemão. Onésimo era um escravo de Filemão, fugiu, escapou, e Paulo, tendo-o conhecido, mas acabou encontrando com Onésimo na prisão em Roma. E lá, Paulo, tendo reconhecido o escravo fugitivo, o evangelizou e o levou a uma mudança de vida, e agora ele está retornando ao seu senhor, Filemão, com uma carta de recomendação, um pedido velado de alforria, para que Filemão o recebesse, e para que ele Filemão o acolhesse, pois o Onésimo era a negação do nome. Ele era um escravo, um mau trabalhador, um mau empregado. Ele era um inútil, mas agora ele estava retornando como servo de Deus e um servo útil. A palavra onésimo, como os irmãos sabem, significa útil. Onésimo era a negação do seu nome. É a mesma coisa que você
conhece uma pessoa chamada Pacífico? Não é um nome muito comum, mas existe, né? Um pacífico que seja briguento. Ou a palavra bento ou benedito, que quer dizer abençoado, que fica fazendo confusão, amaldiçoando pessoas pela sua conduta. Então, Onésimo era essa negação do seu nome. Ele era Onésimo, mas não era útil. Mas, pelo encontro com o Senhor Jesus, Onésimo se transformou numa pessoa útil. Outro exemplo que nós temos na Bíblia é o caso dos trabalhadores ociosos, desempregados, que estavam ali naquela praça. E esses trabalhadores agora então estavam recebendo a oportunidade de trabalhar, de serem úteis na obra, naquele trabalho. Vamos entender um pouco essa situação da parábola que é descrita nesse texto. É muito comum, no tempo da Palestina, era muito comum no tempo da Palestina, em que pessoas ficassem, é o que se chama os praças, né? Quando você entra aqui em Sorocaba, os chapas, né? Eles ficavam em determinados locais oferecendo uma placa, se oferecendo para descarregar caminhão. E era comum na Palestina, nas praças das aldeias, das pequenas vilas, os trabalhadores ficarem assentados, esperando que alguém viesse os contratá-los para a colheita. E a colheita da uva na Palestina era sempre feita no final de setembro. E esta colheita precisava ser feita da maneira mais rápida possível, porque logo após a passagem do mês de setembro viriam as chuvas. E se a colheita não fosse feita no tempo oportuno, no tempo certo, então os proprietários perderiam a qualidade da uva, do vinho, por conseguinte, estaria profundamente comprometida. Então era preciso agilidade. O tempo da colheita estava ali e aquele senhor tinha pressa, tinha urgência de contratar, e ele ia então na praça contratar os chapas disponíveis para aquele trabalho. E geralmente eles pagavam um denário. Um denário era a diária de um trabalhador. Não era grande coisa, nem de longe equivalia hoje à diária de um trabalhador que está em torno de 100, 200 reais por dia. Nem de longe significava isso. Era uma quantidade ínfima que se pagava para um trabalhador por dia, de tal maneira que muitos ficavam lá à espera de serem contratados, mas nem sempre às vezes eram contratados. E a situação desses trabalhadores, desses chapas na praça, era uma situação muito miserável, porque muitos estavam ali à espera de um trabalho temporário, um salário irrisório, para manter as suas necessidades. De tal maneira que aquelas pessoas viviam numa situação de profunda penúria. Mas a parábola diz que o Senhor daquela vinha saiu de manhã. Ele saiu de manhã para buscar os trabalhadores. E ele saiu na primeira hora do dia. O calendário judaico não é, o horário judaico é diferente do nosso. A forma de dizer a primeira hora, terceira hora. Terceira hora é o equivalente às 9 horas. E assim por diante. O meio-dia era a sexta hora, né? A nona hora era às 15 horas. E a 1/10 hora era às 5 horas da tarde. E a 12ª hora era às 6 horas da tarde. E assim era dividido o calendário judaico da época. E esse trabalhador, ele sai em busca de trabalhadores para a sua vinha. O que nós podemos aprender desta parábola? A primeira lição que nós aprendemos aqui é que
ele busca trabalhadores. Ele está procurando pessoas para se envolverem na sua obra, no seu trabalho, na vindima. É interessante que esse tema da busca dos trabalhadores é um tema que está presente nos demais passagens, demais episódios, quando o Senhor Jesus mesmo, ele disse, no Evangelho de 2 Mateus, no capítulo 9, ele diz, olhando as pessoas e vendo as multidões, ele viu que eram como ovelhas sem pastor. E ele sentindo compaixão delas e vendo a necessidade que essas pessoas fossem assistidas, essas pessoas fossem orientadas, que essas pessoas fossem acompanhadas, pastoreadas. Ele diz, orai pois ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores, porque a seara é grande. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E no Evangelho segundo São João, naquele episódio da mulher samaritana, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, vós não dizeis que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos que branquejam para a colheita, para a ceifa. Ou seja, a mensagem bíblica, não só desta parábola, mas de outros textos, é que o Senhor está à procura de trabalhadores, está à procura de pessoas para trabalhar na sua obra. Ele está necessitando de pessoas que o ajude na grande tarefa de resgatar pessoas, de orientar pessoas, de cuidar de pessoas, de dirigir pessoas, de ajudar pessoas a encontrar o caminho, de colocar pessoas para alimentar aqueles que estão famintos, aqueles que estão abandonados, à mercê da sorte, sem rumo, sem direção. Esta é a mensagem desta parábola. Ele está à procura de trabalhadores. Mas esta parábola também está nos dizendo que ele está aceitando trabalhadores de todas as horas. Ele contratou trabalhadores na 1ª hora do dia, na 3ª hora do dia, na 6ª hora, na 9ª hora e na 10ª hora, no finalzinho. Isso quer dizer algumas coisas. Primeiro, ele está aberto para contratar pessoas de todas as idades, de todos os tempos, de todos os momentos. Ele está pronto para acolher trabalhadores de todas as idades. Há lugar para todo tipo de trabalhador. Quando o Senhor Jesus contou esta parábola, certamente ele tinha a intenção de alcançar os seus ouvintes judeus, que eram os trabalhadores da 1ª hora, que foram chamados inicialmente, no primeiro momento, mas que contudo, não entendendo a importância do chamado, não haviam respondido de maneira satisfatória. Poucos responderam. E ele está abrindo a oportunidade para os demais trabalhadores, para a sua obra. E é interessante que esta ideia de chamar trabalhadores de todos os momentos, o que ocorre, que é muito comum e ainda ocorre na igreja, é que às vezes os trabalhadores que estão há mais tempo na igreja têm dificuldade de assimilar os trabalhadores que estão chegando. E muitas vezes os trabalhadores da 1ª hora, às vezes eles se julgam com mais direitos do que os trabalhadores da 10ª hora. Os trabalhadores que estão há mais tempo, muitas vezes avocam para si o direito de serem donos da igreja, às vezes tentando impor aos demais a sua vontade. Mas na igreja, antiguidade não é posto. Na igreja todos somos trabalhadores, na igreja todos somos convocados e na igreja todos estamos a serviço do reino. E todos somos chamados para servir ao Senhor. Alguns foram chamados a mais tempo, alguns foram chamados a menos tempo e alguns estão sendo chamados, mas todos são trabalhadores de igual modo a serviço do reino. Esta parábola também nos mostra
que a retribuição aos trabalhadores é uma retribuição generosa. Ela não está necessariamente vinculada ao tempo. E ela tem muito mais o caráter de algo imerecido do que algo propriamente que seja merecido. Observem os irmãos que esses trabalhadores estavam desempregados, eram inúteis, vasos inúteis, mas que por misericórdia daquele homem, eles passaram agora a ter uma vida útil, foram envolvidos em algo útil. E interessante que os primeiros houve um ajuste do salário, mas os últimos não houve ajuste do salário, eles não perguntaram quanto iam ganhar. E o Senhor também não disse quanto ia ganhar, simplesmente chamou, vão trabalhar, e eles foram. E de maneira inesperada acabaram recebendo a mesma quantia que aqueles que foram contratados inicialmente, o que foi motivo de discórdia. E eles questionaram, nós trabalhamos o dia inteiro e recebemos isto. E esses vêm e trabalham apenas 1 hora e recebem a mesma coisa que nós, não é justo. Mas o ensino desta mensagem é que sobre todas as coisas, a recompensa, o que Deus nos oferece como recompensa sempre é algo generoso. A recompensa é sempre algo generoso, não é algo, a justa retribuição pelo teu trabalho. Não é pagamento, é misericórdia. Não é algo devido, mas é algo que é a expressão da graça, da generosidade do Senhor. Mas esta parábola também, de certa maneira, ela nos fala de algo extraordinário. É que há benefícios adicionais quando somos chamados a participar da obra a serviço do reino de Deus. Há benefícios adicionais. O que isto quer dizer? Que todos nós, pelo nosso trabalho, pela nossa profissão, pelas nossas ocupações, nós temos um grau de utilidade. O ser humano trabalha. E o trabalho faz sentir-se útil, que ele não é um peso. Ou ele já trabalhou, foi útil e agora desfruta de um descanso, da sua aposentadoria, ou ele está trabalhando e isto o faz sentir-se útil. Isso é uma coisa muito preciosa para o ser humano, sentir-se útil, que ele fez alguma coisa de proveitoso, algo que foi proveitoso para a sociedade, para o ser humano, para o ambiente, para a comunidade onde ele está. Mas o que esta parábola sugere, irmãos, que apesar da utilidade que nós temos do ponto de vista humano, seja qual for a profissão, trabalho que você ocupa, a tarefa que você desempenha na sociedade onde você vive, na comunidade, na empresa, onde você vive, onde você trabalha, onde você serve. É que a grande utilidade não se resume àquilo que você faz, ao trabalho que você faz em si, mas é o trabalho que você faz em nome do Senhor Jesus. Você pode desempenhar uma função muito importante numa empresa, em uma comunidade. Você pode desempenhar um trabalho que seja vital, que talvez a cidade dependa do teu trabalho. Que talvez muitas vidas dependam do teu trabalho. Que muitas vidas, se você não fizer aquele trabalho, isso vai prejudicar, vai afetar a vida de milhares de pessoas. E há trabalhos assim, há profissões assim. E alguns até que às vezes nós não consideramos relevantes do ponto de vista social. Por exemplo, as pessoas que trabalham na coleta do lixo. Se elas deixarem de trabalhar uma semana, todos nós reclamamos e sentimos os efeitos.
Às vezes não sabemos avaliar isso, mas há trabalhos que têm uma importância vital, fundamental para a continuidade, para a normalidade da vida em sociedade. Mas o que esta parábola está dizendo é que o nosso trabalho adquire um caráter, um significado adicional quando é feito em nome de Jesus, quando é feito para o reino. Não importa se você seja um catador de lixo, não importa se você seja um coletor do lixo, se você seja um cozinheiro, uma cozinheira, não importa se você seja um professor, um médico, não importa se você ocupa um cargo político importante que toma decisões que afetem a vida de milhões de pessoas desse país. O nosso trabalho, ele tem significado, o nosso trabalho tem a verdadeira utilidade quando ele é feito em nome do Senhor Jesus, quando ele está a serviço do reino, quando você está fazendo aquilo não apenas para ganhar o dinheiro, não apenas para cumprir a obrigação, não apenas para cumprir aquilo que se espera de você, mas você está fazendo aquilo porque você se vê como um servo de Deus, como um trabalhador contratado, não apenas por aquela empresa, não apenas por aquela corporação, mas contratado pelo Senhor Jesus para estar ali naquele lugar e fazer aquele trabalho em nome do Senhor Jesus. É isso que dá o significado adicional, é isso que dá sentido, é isso que nos tira da nossa condição de inúteis aos olhos de Deus, para úteis aos olhos de Deus. Não importa o que você faça, não importa quão importante possa ser o teu trabalho, se ele não está sendo feito em nome do Senhor Jesus, como um serviço ao reino, ele se limita a um simplesmente ganha-pão. Esse sentido profundo que nossa vida, antes de sermos chamados, antes de sermos vocacionados para pertencer ao reino de Deus, é que agora a nossa profissão, a nossa ocupação, seja ela qual for, a nossa ocupação é uma ocupação a serviço do reino de Deus. E é isso que dá sentido à vida, que dá sentido à existência, que dá um sentido extraordinário ao que estamos fazendo, porque é um serviço ao reino de Deus. Quais são os requisitos? Assim como nós, quando recebemos o aviso de uma vaga de trabalho, uma posição que está vaga em aberta em uma empresa, você lê lá as qualificações, você lê as exigências e você se enquadra ou não dentro daquilo. E para servir ao Senhor, para sair de uma vida inútil para uma vida útil, o importante não é o que você sabe. O Senhor Jesus não está recrutando trabalhadores pelo conhecimento, não está recrutando trabalhadores pelo currículo educacional, pela formação acadêmica. Ele não está recrutando na dependência de cursos, de treinamentos que você fez. Isso eventualmente pode ser útil, mas o primeiro critério não é o que você sabe, como também não é o que você possui, não é a sua posição social, não é a sua origem econômica, não é quanto você tem no banco, na poupança de bens e propriedades que o qualificam para servir ao Senhor Jesus. Não se exige também o famoso QI. Você não depende de padrinhos, você não depende de pessoas para te indicar para esse serviço. São as pessoas que te indicam, que o qualificam, que o habilitam, que abrem as portas para servir ao Senhor, mas é a sua entrega, é a sua disponibilidade de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser útil, eu quero ser uma pessoa útil na tua obra,
é nós dizermos como Isaías diante do desafio que Deus estava lhe fazendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, Senhor. Eu posso não ter as qualificações, eu posso não ter as habilidades, eu não posso não ter as experiências, eu posso não ter uma posição social e econômica avantajada, mas eu estou aqui, à tua disposição, para ser uma pessoa útil no teu reino, a serviço do teu reino, onde tu tens me colocado, onde tu tens me chamado, onde tu tens me vocacionado. Não importa qual seja a tua profissão, não importa qual seja a tua ocupação, não importa qual seja a forma pela qual você está ganhando o seu pão, ali Deus te chama para você estar a serviço do reino de Deus ali. Uma canção que nós sempre cantamos: Deus não usa os capazes, mas capacita aqueles que Ele usa, para que a glória seja de Deus, para que o nosso coração não se envaideça, para que o nosso coração não seja tomado de soberba. Meus irmãos, nós cantamos há um hino que diz: ah, não digas ocioso, eu não tenho o que fazer. Muitas pessoas ainda não entenderam o chamado de Deus. Muitas pessoas ainda não entenderam que Deus nos chama para servi-lo, para viver uma vida útil. Você é um vaso feito com carinho, com esmero, com a habilidade do oleiro, do Criador, mas um vaso para ser útil. Eu não sei, e é você que tem que avaliar isto, se você tem se colocado a serviço de Deus para ser útil na sua obra, onde Deus o tem colocado, onde Deus o tem chamado. Mas eu gostaria que você pensasse seriamente nisto. Deus te chama para ser um vaso útil. E o que você fizer, na expressão do apóstolo Paulo, faça em nome do Senhor Jesus. Faça como se fizesse ao Senhor. Faça para o Senhor. E do Senhor nós recebemos a recompensa, dele receberemos a justa retribuição. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém.